Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, a aula de hoje será sobre conjuntos numéricos. Nós vamos começar aí com o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros. E nas aulas seguintes a gente dá prosseguimento. Espero que vocês gostem. Então, pessoal, vamos começar aí com os conjuntos numéricos, começando pelos naturais. Então, o conjunto dos números naturais tem como elementos 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. São os elementos utilizados para a contagem. Já esse n asterisco significa que eu tenho o conjunto dos números naturais menos o zero, ok? Já o conjunto dos números inteiros, nós temos o seguinte, ó. Todos os elementos naturais estão aqui, mais os números negativos. E a gente pode perceber como quando isso acontece, todos os elementos estão dentro de um dos conjuntos, nós podemos falar que o conjunto dos números naturais é um subconjunto de Z, ou seja, um subconjunto dos números inteiros. Ou simplesmente isso aqui, ó, N está contido em Z. Então, esse símbolo aqui de contido, então significa que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Ok? Então, falando de subconjuntos, ou seja, quando todos os elementos de um conjunto estão dentro de outro, nós vamos falar alguns subconjuntos dos números inteiros, alguns conjuntos especiais. Quais são esses conjuntos? O Z asterisco, lá como a gente nos naturais. Então, são todos os números inteiros, com exceção do zero. Então, nós temos aqui, ó, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, e assim sucessivamente. Nós temos os números não negativos. O que seriam os números não negativos? Esse Z mais aqui embaixo, esse símbolo do mais. Por que é não negativo? Não somente os positivos, né? Porque a gente tem aqui, ó, o número zero. E o zero ele não é nem positivo nem negativo. Tá? Então a gente fala que esse conjunto aqui é o conjunto dos números não negativos. Agora sim, o Z mais asterisco será o conjunto dos números positivos. Aqui, ó, só os números positivos. Beleza? Nós temos também um outro subconjunto especial aí, é o conjunto Z-, ou seja, os não positivos. A mesma ideia. Vai ter então todos os negativos e o zero. Então aí são todos os números não positivos, ok? E agora sim, todos os negativos, conjunto dos números negativos, é o Z mais asterisco. Então aqui nós temos menos 3, menos 2, menos 1. Então aqui eu tenho todos os elementos negativos. Então aí nós temos alguns exemplos de subconjuntos dos números inteiros, beleza? E com isso, com essas notações que são importantes, nós vamos fazer aqui alguns exercícios, tá bom? Só marcar aí verdadeiro ou falso. A gente vai analisar a situação e marcar verdadeiro ou falso. Então, esse primeiro aqui, ó, nós temos a seguinte leitura. O cubo de menos 2. Aqui o 3 você já sabe, né? A gente coloca a palavra cubo. O cubo de menos 2 pertence aos números naturais. Então, isso é verdadeiro ou falso? Então, a gente tem que analisar. Primeiro, qual que é o cubo de menos 2? O cubo de menos 2, quando o expoente aqui é ímpar, nós temos a resposta negativa, né? Quando a base é negativa, propriedade de potência. Então, aqui fica menos 8. Então, está falando, menos 8 pertence aos naturais. Isso é verdadeiro ou falso? Falso, né, gente? A gente sabe que os naturais têm os elementos para contagem lá, né? 0, 1, 2. Não inclui nada de negativo. Então, isso é uma afirmativa falsa. Olha a letra B. 8 quartos pertence aos inteiros. Primeiro vamos analisar quem que é esse 8 quartos. A gente tem como dividir, né? A fração aqui, ó, 8 dividido por 4 dá o número 2. Está falando que 2 pertence aos inteiros. Isso é verdade, porque os inteiros são os naturais mais os números negativos. Beleza? Então, como que o 2 é um número natural, está dentro do conjunto dos números inteiros.
Agora aqui, os naturais está contido no Z-. Então vamos analisar aqui, ó. Tá falando que esse conjunto é subconjunto desse outro. Vamos ver o que é cada um deles. Os naturais, então, 0, 1, 2 e assim sucessivamente. E o conjunto Z- vai ser, então, o 0. Vamos começar pelos negativos, né? Vou começar em ordem crescente aqui. Então, vão ser os números negativos, menos 3, menos 2, menos 1 e o 0, porque aqui são os não positivos. Então, o que a gente vai ter? Está falando que esse conjunto, todos os elementos dos naturais estão dentro desse. Isso é falso, né, gente? Só a gente analisar aqui, ó, o 0 está, mas o 1 já não está, o 2, todos os outros não vão estar dentro desse conjunto. Então, essa afirmativa é falsa. Mais uma situação. Z-, o que é isso aqui, gente? Isso aqui significa interseção, ok? Então, o que é interseção? Tem que estar nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Um elemento que está num conjunto e está no outro ao mesmo tempo. Então, a gente vai fazer a interseção desses dois conjuntos e descobrir que conjunto é esse. Então, os Z-, como a gente viu anteriormente, são os números positivos com zero. Os Z+, são os negativos com zero. Os Z+, são os positivos com zero. Então, se a gente fizer uma interseção, o que está nos dois ao mesmo tempo é só o zero. Só que aqui esse símbolo é um símbolo do vazio, ou seja, falando que não tem nenhum elemento que pertence aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, esse aqui é falso, porque aqui existe um elemento. A interseção desses dois conjuntos é um conjunto que tem um elemento, um conjunto unitário, no caso aí, 0. Então, isso é falso. Aqui está falando que o 0 pertence a esse conjunto, na verdade, essa operação entre conjunto, né? Entre os conjuntos. Nós temos os asterisco, união, esse aqui agora já é união, então você vai abranger os dois, tem que estar num ou no outro. Então, a gente pode fazer um conjunto aqui e a gente já dá para perceber, como a gente está fazendo união, que aqui não está o 0, mas aqui está o 0. Então, o 0 pertence a esse conjunto. Então, isso aqui é uma afirmativa verdadeira. E essa última aqui, para a gente finalizar, nós temos o seguinte. Está falando que o oposto do quadrado de 3 pertence a Z-. Por que eu falei que a leitura aqui é um pouco diferente? Porque quem está sendo elevado ao cubo, ao quadrado, não é o menos 3, é só o 3. Esse menos aqui é de oposto. Então, a gente vai fazer o oposto do quadrado de 3. O quadrado de 3 é 9, o oposto, então, a resposta é menos 9. Está falando que o menos 9 pertence a Z-. Então, Z-, lembrando, é os números não positivos. Então, esse aqui são os números não... O menos 9 pertence a esse conjunto. Então, esse aqui é verdadeiro. É uma propriedade de potenciação importante. Ok? E aí, fica para vocês essas questões para vocês fazerem depois. Ok? Pode colocar aqui nos comentários que a gente dá uma analisada depois. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.